O assunto hoje é nós falarmos de uma planta medicinal que é conhecida como Cissus cicioides. É uma planta popularmente conhecida como insulina vegetal, né? Existe um artigo foi determinado por alguns pesquisadores e esse artigo ele fala sobre estudo fitoquímico e avaliação potencial antidiabético do Cissus cicioides vitácea, né? Foi desenvolvido por Flávio Luiz, Juliano Luiz, Roberto Barbosa, Roberto Nakamura, Diógenes e Garcia Cortez, do Departamento de Farmácia e Farmacologia da Universidade Estadual de Maringá. E também por Luiz Cláudio Fernandes e Osvaldo, do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre esse artigo, que é um artigo interessante, e a gente vai principalmente fazer uma introdução, né, do conteúdo do artigo que foi desenvolvido por esses cientistas, né, por esses pesquisadores. O assunto de hoje, né, que a gente vai falar é justamente a planta que é conhecida como insulina vegetal e segundo aí a maioria da população, ela é mais conhecida como insulina vegetal, né? Ela serve também para auxiliar na redução de níveis de glicose. Essa insulina é, é uma substância que é produzida aí pelo pâncreas, né, que vai regular justamente a glicemia. Então, por isso, quando há algum problema na produção de insulina, a quantidade de açúcar ela fica desregulada e isso pode causar o diabetes, né? E justamente essa planta ela tem o poder de ser apresentar propriedades, né, que vão diminuir esse açúcar no sangue, né? Fazendo a introdução, ela é do gênero Cioides, o mais vasto da família Vitácea e é constituída de 350 a 400 espécies de trepadeiras. Na medicina popular, o chá das partes aéreas dessa planta, ela também é muito utilizada e hoje é conhecida também como cortina japonesa, uva brava e também anil trepador. E é utilizado como anti-inflamatório, antiepilético, antihipertenso, antitérmico, antirreumático, antidiabético. Então ele tem várias funções e são funções muito importantes no desenvolvimento, né? Lembrando aí que essa insulina vegetal, ela vai conter também vários níveis de canferol e flavonoides que ajudam a normalizar esses níveis de glicemia no sangue, né? Além disso, também, essa insulina vegetal, ela apresenta propriedades hipoglicemiantes, antioxidantes e antimicrobianas. Então, ela é bastante aí usada e eficiente no controle da glicemia do sangue. Esse trabalho, tem como objetivo, né, de investigar o potencial antidiabético do chá e dos compostos ativos que vão ser isolados a partir dos cissos cicioides. Né? Vou falar um pouquinho para vocês agora da parte experimental. Né? Alguns procedimentos experimentais gerais foram utilizados, principalmente aí utilizando espectros de infravermelho, né? Foi utilizado também com material para justamente fazer separação cromatográfica em coluna por adsorção. Em relação ao material vegetal, foi utilizado as partes aéreas, né, dos cissos cicioides e também foram depositadas, né, em herbários esse material vegetal e no caso da obtenção dos extratos, essas partes aéreas elas foram secas em estufas de ar, né? Foi um processo utilizado e também essas folhas foram separadas e trituradas, né? E o pó dessas folhas das partes aéreas ela foi macerado com metanol a uma temperatura ambiente aí foi utilizado para fazer a extração do, da planta, né? Já no caso da extração e fracionamento, o fracionamento ele foi direcionado para o isolamento de flavonoides através da interpretação dos espectros UV e de ressonância magnética nuclear, né, através dos extratos e das frações obtidas.
né? Esse fracionamento também resultou no isolamento das substâncias que nós vamos falar mais para frente, que são os flavonoides 1 e 2 foram obtidos. Aí nós temos nesse slide, né, a estrutura orgânica que foi extraído dessa planta. Chamando atenção ainda, esses flavonoides 1 e 2 que foram determinados, eles foram identificados por espectros, né, de UV, IV, EM e aplicações de técnicas bidimensionais de RMN, né, que é justamente a ressonância magnética nuclear. E também a avaliação do efeito do extrato hidroalcoólico, EH, de folhas do cicioides sobre a tolerância da glicose intravenosa em animais tratados com dexametasona, com decadron, foi utilizado no teste. E esse teste ele foi realizado empregando-se ratos machos de linhagem Wistar. É um dado importante, né? Trago também, através desses estudos farmacológicos, um gráfico onde ele mostra aí que a área da curva calculada a partir dos valores de glicemia obtidos nos tempos, né, 0, 5, 10, 20, 30 e 60 minutos após a administração intravenosa de glicose em ratos tratados com extrato bruto de cicioides, mostra aí, né, justamente a evolução da quantidade que é utilizada nas amostras, tá? Então esse estudo ele foi determinado aí a determinação de síntese de glicogênio, então utilizou nesses ratos, como nós citamos anteriormente. E nisso aí foi utilizado, né, nesse estudo, nós comparamos os seguintes grupos, que foi o controle, que no caso é incubado na ausência de flavonoides ou insulinas. Um outro item importante foi o controle positivo, que foi incubado aí na presença de 1.000 microunidades por ml de insulina. E outra relevância que podemos chamar a atenção também, ele foi incubado na presença do flavonoide 1 nas concentrações de 150, 300 e 600 microgramas por ml. Em uma segunda série de experimentos, ele também foi investigado o flavonoide 2 em outros valores de concentração, que nesse caso agora se utilizou 25, 50 e 75 microgramas por ml. Falando agora sobre os resultados, né, nós temos aí no slide dois gráficos, que aí no caso é a figura 2, e esses gráficos mostram justamente o resultado encontrado, né, com as amostras dos flavonoides 1 e 2. Os flavonoides 1 e 2 eles foram submetidos a ensaios in vitro, né, para avaliar uma atividade insulinogênica, né, através da insulina, né? Para isso, os efeitos dos flavonoides 1 e 2 na síntese do glicogênio, ele foi investigado também, né? E como mostra a figura aí, ela é diretamente da insulina no caso do controle positivo, né? E os flavonoides 1 e 2, eles não estimularam aí a síntese do glicogênio, né? Ainda em relação a essa figura, as diferenças que ocorrem nas taxas de síntese do glicogênio do grupo controle, nos dois diferentes ensaios, refletem a quantidade de glicose que vai ser empregada em cada ensaio biológico, né? Então, a gente percebe claramente a diferença que ocorre aí, principalmente na síntese, né, de glicogênio em músculo sólido dos ratos incubados com a substância aí dos flavonoides 1 e 2. Lembrando que os ratos foram utilizados os músculos e foi injetado esses controles que acabei de citar para vocês, ok? Só salientando, né, que esses resultados eles estão de acordo com a literatura científica, que vai apontar aí um grande número de compostos com potencial antidiabético, né? Porém, não confirmados em estudos laboratoriais. Assim, embora tenhamos, né, obtido efeito antidiabético, esses resultados aí, eles foram relevantes, né? E considerando o amplo consumo dessa planta pela população, né? De que
Esse hábito, ele no caso, ele é incentivado pela mídia e dentro da ideia de que o natural, ele é bom, o que é sintetizado em laboratório é ruim. Então, tem incitado nossa população ao emprego, ao emprego de plantas no tratamento dessas doenças, né? Aí facilitando aí o desenvolvimento de complicações crônicas, como por exemplo, hipertensão, impotência sexual, que ocorre aí em proporção direta à eficiência desse tratamento, né? Então, a gente percebe que há justamente uma falta de informação sobre essa substância, que é a insulina vegetal. Ela pode acarretar alguns danos dependendo da quantidade e concentração que é utilizada, né? Chegando agora à conclusão, a gente percebe, né, que esse trabalho ele é direcionado realmente à investigação do potencial antidiabético do chá e dos compostos ativos isolados dos cissos cicioides, que é justamente uma planta que é utilizada aí como insulina vegetal. Ela é um antidiabético. Então a gente percebe que ela tem uma certa eficácia, agora vai depender muito dos níveis de concentração que são utilizados. Nesse trabalho também utilizamos essas referências que foram importantes para o desenvolvimento do artigo. Então, termino por aqui minha apresentação e desejo a vocês um forte abraço.